que ela é como rema em nossos corações, uma flecha que perfura a alma, o coração do homem. Vou chamar o pregador dessa noite, o presbítero Wilson. Vem trazer uma palavra poderosa de Deus. Que o Senhor cresça e agora você diminua. Glórias a Deus. Amém? Motivo de alegria de estar na casa do Pai mais uma noite. Hoje um pouquinho mais trêmulo pela responsabilidade de trazer a palavra. Independente de qualquer situação, toda vez que você sobe aqui, pelo menos eu sou assim. Tem alguns que têm mais experiência, no caso do Ney, o pastor, não treme muito. O Luiz também não. Tem uma larga bagagem. Mas mesmo assim, o Senhor, pela misericórdia, Ele fala conosco. E eu, meditando um pouquinho, aí até brinquei com a Chile ontem. Ô Chile, fala um tema para mim. Aí a gente estava ouvindo um programa no rádio, e esse programa pegou e falou no Salmo 23. Aí ela falou, isso aí está aí, olha o tema bonito, legal. Vamos falar sobre o Salmo 23. Então eu falei, está aí, vamos buscar um pouquinho, meditar, e vamos falar um pouquinho, principalmente, na mensagem sobre o Salmo 23, onde a parte central é o pastor. Jesus é o nosso pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o grande pastor. Ele é o supremo pastor. Alguns dizem que o Salmo 23 é uma das passagens da Bíblia mais lidas do mundo. Ela contempla desde a origem da maternidade até o momento de luto. Nos momentos de maior dificuldade, de enfermidade, muitos leem o Salmo 23. Quando a gente está velando nossos entes queridos, a primeira palavra que vem, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo sabendo que naquela dificuldade do luto, a gente tem a convicção que o Senhor é nosso pastor. Vamos ler a palavra do Senhor? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleos e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, muito obrigado por a possibilidade de ter sido escolhido hoje, Pai, para trazer uma mensagem que venha de encontro à necessidade dos meus irmãos. A Tua palavra já falou comigo ao meu coração. Senhor, eu tenho certeza que a Tua palavra é rena, é tranquila, ela é suave, ela não consola. Nos momentos de dificuldades, o Senhor está conosco. A Tua palavra fala que todos os dias o Senhor está conosco. Todos os momentos o Senhor está conosco. Na alegria, o Senhor está conosco. Na tristeza, o Senhor está conosco. Na abundância, o Senhor está conosco. Na falta, o Senhor está conosco.
Oh Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem concedido nas nossas vidas. Obrigado por essa palavra. Que não seja eu, mas que o Espírito Santo de Deus venha, assim como falou ao meu coração, venha falar ao coração da tua igreja. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Esse salmo, esse texto, nos traz uma pessoa que é fundamental na nossa vida. Nos traz a pessoa mais importante da história. Traz a pessoa mais importante da nossa casa. Traz a pessoa mais importante da igreja. Ele traz a pessoa mais importante da nossa vida. Essa pessoa é Jesus. Se você pegar no Salmo, é uma trilogia existente aqui. O Salmo 22, 23 e 24. Todos esses 3 salmos, eles vão falar sobre Jesus. O Salmo 22, ele vai falar da morte do Messias. No Salmo 24, ele vai falar da ascensão e a segunda vinda do Messias. E no Salmo 23, ele trata de Jesus como sendo o nosso pastor. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento também. No Novo Testamento também tem uma trilogia muito interessante que traz as mesmas passagens. João, capítulo 10, 11, ele vai falar que o bom pastor, ele dá a vida pela sua igreja. Hebreus 13, 20, ele vai falar que Jesus é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. Em 1 Pedro 5, 4, Jesus é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Salmo 22, o bom pastor. Salmo 23, o grande pastor. No Salmo 24, o supremo pastor. Nesse texto, irmãos, que a gente acabou de ler, nessa passagem, tem algumas verdades que são fundamentais que a gente tem que entender. Se Jesus é o nosso pastor, então a gente não precisa ter medo da vida. Todas as nossas necessidades serão supridas. Se Jesus é o nosso bom pastor, é o nosso pastor, não precisamos ter medo da morte, porque todos os nossos temores serão removidos. Se Jesus é verdadeiramente o nosso pastor, nós não precisamos ter medo da vida eterna, da eternidade. Por quê? E todos os nossos desejos serão satisfeitos. Às vezes a gente fica com dúvida, será? Nós chegaremos lá? As tuas obras, as tuas condutas, o seu andar, o seu caminhar, o seu comportamento. Quem vai dizer? E quem vai dizer no dia, seu nome está escrito no livro da vida? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha a convicção que o salmista tinha na época. Alguns falam, não sabem ao certo se Davi escreveu quando era jovem, quando era mais na parte de mais maduro, ou na parte onde ele estava a ponto já de falecer. Não tem esse cronograma dentro da palavra, mas a vivência que Davi tinha, a certeza que Davi tinha, que Deus que ele servia, estava com ele todos os momentos da vida. Quando ele foi ungido, ele voltou aos afazeres normais. Quando teve que enfrentar o gigante Golias, ele enfrentou não com a força dele, ele foi enfrentar em nome do Senhor dos exércitos. Tudo que ele conseguiu no seu reinado foi através da força de Deus. Homem como nós, falho como nós, errou como nós, pecou como nós,
Mas uma coisa que ele tem, e eu sempre deixo muito firme nisso aí, no Salmo 51, quando ele se arrepende. E ele fala: Senhor, não retire de mim o seu Santo Espírito. Crie em mim um coração reto. Porque nós somos falhos, nós vamos errar, nós vamos falhar. Mas nós não podemos esquecer que Jesus é o nosso pastor. No versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí a gente começa a olhar na história, né? Davi era pastor na cidade de Belém, era perto já do deserto. Aí você para analisar. No deserto, tem pasto verdejante? Tem águas tranquilas? Não tem. Não tem. Olha a confiança que ele tinha. Olha a confiança que as ovelhas têm no seu pastor. Ele era obrigado a descer, trazer todas as suas ovelhas, descer a montanha para encontrar pasto, encontrar água. E por ser pela geografia e pela topografia do terreno na época, que a gente tem os relatos bíblicos, a montanha tinha caminhos. E ovelha não sabe andar em penhasco. O que ela fazia? Ela seguia o pastor. Por isso que a palavra fala que as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. O pastor vai na frente, as ovelhas vão atrás. Quem dá a direção na nossa vida é o Deus. Quem dá a direção na nossa vida é Jesus. Quem dá a direção de como nós temos que andar, caminhar ao tempo certo, é o bom pastor. Três verdades que nós temos aqui, que eu já mencionei, né? Não temos medo da vida, porque o Senhor está conosco. Nós não temos medo da morte, porque todos os nossos temores são removidos. Olha o que fala no versículo. Depois eu volto. Vamos falar primeiro, não. Leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha precisa de água e descanso. E principalmente, olha que engraçada a palavra de Deus, ele fala: pasto e água. Quais são as coisas mais essenciais para o ser humano? Comida e água. Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa, e não aquilo que a gente quer. Se nós tivermos alimento, tivermos água, está ótimo. O resto, tudo ele acrescenta. Tudo, tudo. Olha que metáfora perfeita que a gente começa a analisar na palavra de Deus. Por que ovelha? E não cabra, e não bode? Ovelha. Ovelha tem umas coisas muito singulares para a ovelha. É um animal totalmente dependente. Totalmente. Ela é fraca, ela é lenta, ela não enxerga direito, ela é meio míope, não tem força, não tem unhas, garras, os seus dentes são cerrados, não tem dentes pontiagudos. Por que tudo isso? Porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Alguns predicados que a ovelha tem, com a lã, quando ela tem muita lã, se por um acaso ela se molhar, a lã fica pesada, ela fica mais lenta ainda, ela fica totalmente indefesa. Totalmente. Aí o que faz o bom pastor? Vai lá e resgata, levanta. A ovelha, quando cai no buraco, ela fica só berrando, ela não levanta sozinha, precisa de alguém,
precisa do pastor para levantar. Assim andamos nós. Quando nós caímos, quando nós estamos lá embaixo, nós precisamos do bom pastor. Quem é nosso bom pastor? É Ele, que morreu por nós, que fez tudo por nós. O pastor não deixa a ovelha doente. Ele cura, ele pega nos braços, se precisa for, carrega, leva no colo. A ovelha tem uma particularidade muito engraçada, que ela tem uma facilidade de se dispersar. Ela tem uma facilidade de olhar para as coisas do lado e ir para fora. Onde está todas as ovelhas juntas, ela tem uma facilidade de sair do aprisco. Alguma semelhança com nós? A gente olha para o lado e se desvia, esquece das coisas que Deus fez na nossa vida, murmuramos, reclamamos. Deus faz. Ah, Senhor, mas eu não gostei assim, eu quero diferente. Como eu me alegrei quando a Dalva a fé dela falou na semana passada, eu vou vir testemunhar. Glórias a Deus, me alegro por isso. Vamos pôr nossa fé em prática. E se por um acaso não desse certo, a fé não ia ser abalada. Se não fosse hoje, seria quinta-feira que vem, ou seria domingo que vem, ou no outro mês. Glórias a Deus por isso. Como é bom a gente crer num pastor que nos carrega, nos suporta, nos limpa, nos lava. Nos momentos de dificuldade, quando a gente está doente, quebrado, jogado, maltratado, o bom pastor vai lá, ele não abre mão de nenhuma ovelha. Por isso que a palavra fala, tendo eu 100 ovelhas, deixando uma fugir, não deixo as 99 guardadas, cuidadas, e vou buscar aquela redia, aquela que se fugiu, aquela que se afastou, aquela que se desviou. O amor dele é igual para aquela que se desviou, para as mesmas 99. O amor de Deus é igual na minha vida, na sua vida, na vida de todos os nossos irmãos, independente dos nossos pecados, independente das nossas falhas. É Ele que convence, é o Espírito Santo que convence, é Ele que nos leva para o caminho do Senhor, é Ele que nos traz de volta. Davi, quando escreve esse salmo, ele se lembra da vida dele. Quando era pequeno, de todas as responsabilidades que ele tinha, de toda a experiência que ele teve. A cidade de Belém fica aproximadamente a 800 metros acima do nível do mar. E o vale, onde passava a água, aproximadamente 400 metros abaixo do nível do Mar Vermelho. Por isso que o salmista fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O vale é lá embaixo, lugar escuro, lugar difícil de ser alcançado. Porque o percurso a ser trilhado do alto da montanha até o fundo era muito longo. Mas mesmo assim, os pastores iriam na frente e as ovelhas iriam atrás. Ele tomava conta de todas as ovelhas. Refrigera-me a minha alma, versículo 3, e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. A palavra do Senhor é o refrigério para a nossa vida. Nos momentos de dificuldades, se apegue no Senhor. É bom chorar com os irmãos? Sim, é bom chorar com os irmãos, mas melhor ainda é chorar aos pés do Senhor. Porque o refrigério dele é perfeito. É o refrigério dele que não acrescenta nada de dor, de tristeza. Podemos não ter aquilo que a gente quer, mas nós temos um sentimento de refrigério no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo. Por amor do seu nome, pela graça. É pela graça. Nós não somos merecedores, mas o bom pastor, pela graça, nos resgata e toma conta da gente.
Esse versículo 4 também nos traz uma memória de um ato de encorajamento. Coragem diante das dificuldades, de enfrentar todas as dificuldades, de enfrentar as adversidades do dia a dia, somente com um bom pastor do lado. Senão a gente não consegue. Presença divina nas aflições. Jesus sempre vai estar com você em qualquer situação. Em qualquer situação. Na alegria, na tristeza, na escassez, na abundância. Jesus sempre vai estar conosco. Agora tem uma partezinha que é delicada, né? O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão e cajado, né? São dois itens que são fundamentais para o pastor. O bordão ou vara, que algumas versões traz vara, né? Mas o bordão para que serve? Para bater nos inimigos, para afugentar os inimigos. Então é necessário, algumas vezes, que o bom pastor bata nos inimigos. Agora, às vezes tem até que quebrar a patinha de algumas ovelhas rebeldes. Ai, agora doeu. Porque a ovelha só aprende quando ela está um pouquinho manquitola. Às vezes, Deus deixa você quebrar a pata para você ficar junto. Mas a grande vantagem, pode ficar tranquilo, Ele não vai deixar você morrer. Ele não vai deixar aquela ovelha perdida. Ele não vai deixar aquela ovelha sem tratamento. Não vai deixar aquela ovelha à mercê do inimigo. Ele faz uma tala na patinha dela, amarra e carrega, até ela conseguir andar sozinha de novo. E volta para o aprisco. E volta para junto com as outras. É bom às vezes acontecer. A gente tem uma frase que fala que a gente só dá valor das coisas quando a gente perde, né? Então às vezes Deus fala, eu vou deixar você perder para você dar valor. Eu te dei e você não agradeceu. Eu te dei e você não honrou. Eu te dei e você não tomou conta. Então eu vou deixar você perder para você aprender e valorizar tudo que você tem na vida. Aliás, tudo que você tem não é porque você é merecedor, é de novo pela graça. Seu cajado, né? O cajado, ele tem uma finalidade principal de quê? De laçar e puxar, ou direcionar. A ovelha é tão folgada, a ovelha é tão dependente, que é obrigado o pastor pegar e ir conduzindo, dando os tapinhas do lado, e puxar no pescoço delinha, ou na barriguinha dela e puxar com a... É fundamental. Não reclame não quando o bom pastor pegar e puxar você, não reclame não. Medite. Olhe onde você está errando. Muitas vezes somos nós os culpados. Proteção contra todos os predadores. Fique tranquilo, se você estiver junto com o bom pastor, se você estiver convicto nas coisas e obediente, o Senhor vai te proteger. Versículo 5, provisão. Separa uma mesa diante dos meus inimigos ou dos meus adversários. Essa mesa aqui, irmãos, não é simplesmente para exaltar. Não. No contexto aqui, é que mesmo rodeado de inimigos, rodeado de predadores, o Senhor cuida de nós. Ele prepara uma mesa para nós. Em 2 Crônicas, adotei aqui, deixa eu não... em 2 Crônicas tem uma parte que quando o rei Josafá está sendo atacado pelos inimigos. Deixa eu ver aqui onde eu anotei aqui, irmãos, para não me perder, para aqui. Bom, 2 Crônicas 20:12, o rei Josafá fala,
nossos olhos estão postos em ti. Chega a mensagem para o rei Josafá, os amonitas, todos os povos estão tudo atrás, cercaram todos e vão invadir. Josafá, ele fala uma frase que é fundamental aqui: Senhor, os meus olhos estão postos em ti. Para onde você está olhando? Qual a sua confiança em Deus nos momentos da adversidade? E se você pegar dessa passagem, o que é mais incrível, né? Que 20:15, diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. O rei Josafá venceu a batalha sem fazer nada. Deus confundiu todos os inimigos, todos eles se mataram, confundiu todos. Quando eles chegaram lá, estavam todos mortos. E o exército de Josafá chegou lá e levou todos os despojos. A palavra vai falar que são 3 dias que eles levaram para levar todos os despojos da guerra. Olha a bênção de Deus. A batalha não é nossa, a batalha é de Deus. Confia no Senhor, deixa na mão de Deus e tudo Ele fará. Tudo. Você não precisa fazer nada, só confiar, orar e acreditar. No versículo 5, item 2, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa unção que nós temos aqui, irmãos, é uma unção de graça. É uma unção da palavra do Senhor. É uma unção do amor de Deus. E o que é engraçado, né? O que é incrível, nosso cálice ele não fica cheio, ele transborda. E quando transborda é para a gente passar para as pessoas. A medida não é só para nós, a medida é para toda a igreja. Você é filho. Eu sou filho. Você é herança. Nós somos herança de Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Você acha que o sacrifício foi pequeno? Não. Deus deu seu Filho único para morrer por nós. Por isso que Ele dá graça, por isso que Ele dá unção para nós. Nosso cálice vai transbordar sempre. Você é valioso para Deus. Você é valiosa para Deus. Independente das nossas dificuldades, dos nossos erros, da nossa preguiça de fazer a obra de Deus, mesmo assim, nós somos valiosos na mão de Deus. Versículo 6, na jornada da vida temos muitas dificuldades, mas Deus concede bondade e misericórdia. Aí eu dei uma olhadinha aqui no nosso amigo Aurélio. Bondade, qualidade de quem tem a alma nobre e generosa, e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Benevolência, benignidade, magnanimidade. Misericórdia, tem 2 sentidos aqui, duas definições. Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre em tragédia pessoal, ou que cai em desgraça. Dó, compaixão e piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graças e clemência. Deus coloca as suas características de bondade e humildade e misericórdia para estar conosco diariamente, de manhã, tarde e noite. Aí a gente tem qual a diferença de bondade e misericórdia, né? Bondade, Deus nos dá e nós não merecemos. Misericórdia, Deus não dá para nós, mas nós merecemos. Vamos colocar um exemplo prático para entender? Deus nos dá e nós não merecemos a salvação. Fica mais fácil agora, né? Deus não dá para nós, mas nós merecemos o juízo.
nós não merecemos, né? Ele nos dá. Mas pela sua misericórdia, se Deus fosse aplicar o que nós merecemos, misericórdia mesmo, estaríamos consumidos. O Salmo 73, 23 fala: contudo, sempre estou contigo. Tomais a minha mão direita e me sustenta. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Qual o medo que nós temos? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós temos certeza que o Senhor está conosco? Nós acreditamos? Nós colocamos nossa fé em ação? Nós deixamos que Jesus seja realmente o verdadeiro e bom pastor da nossa vida? O grande pastor? Nós deixamos Ele fazer isso na nossa vida? Ou nós questionamos e murmuramos? O Supremo Pastor estará sempre conosco. Amém? Conclusão que eu gostaria de deixar aqui. Que eu consiga entender e deixar que verdadeiramente Jesus seja o pastor da minha vida. Não mereço a graça de Deus, mas eu preciso. Nós não merecemos, mas nós precisamos. E a misericórdia do Senhor nos alcance. Que a bondade do Senhor esteja sempre conosco, todos os dias da nossa vida, até chegarmos à nossa Canaã celestial. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Fique com essas palavras. Que esse salmo realmente faça parte, seja gravado no seu coração, em todos os momentos de dificuldades, na vida, no andar diário, no caminhar e no final. Amém? Eu ia pedir, o pastor pediu, não sei, você poderia colocar aquele primeiro louvor que vocês fizeram? É? E os dois. Amém? Aquele primeiro, na hora que vocês estavam louvando aqui, eu senti um arrepio aqui. Falar, vem de encontro à palavra, que nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Jesus. E que Ele seja louvado na vida de vocês, pela unção. Amém? Obrigado, que Deus seja louvado na vida de todos nós. Muito obrigado. Vou gravar? Glória a Deus, aleluia. Eu estou em tuas mãos, reginando-me.